Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe. Essa é a nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Brilhe nossa luz nas trevas, ao olharmos para a cruz. Tua glória enche a terra, como as águas cobrem o mar. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Aleluia, 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 nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz
louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Bom dia, Toninho. Deus abençoe grandemente a sua vida, meu irmão, e toda a sua família também, de uma forma muito especial. Não só nesse dia, mas em todos os dias de nossas vidas. Deus te abençoe grandemente. E a todos os irmãos que vierem, que se achegarem, sejam bem-vindos em nome de Jesus, para a honra e glória dele mesmo, não é? Muito bem, sejam muito bem-vindos. Nós vamos orar nesse momento, pedindo as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas, e que Ele esteja aceitando o nosso culto de louvor e adoração nesta manhã. Onde você estiver, feche seus olhos, abaixe sua fronte. Vamos orar ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado por mais esse dia que tu nos dá, de podermos louvar o teu santo nome, adorar a ti, servir ao Senhor com nossos dons e talentos, e sermos abençoados pela tua palavra, por cânticos que exaltam o teu santo nome e nos elevam espiritualmente para adorar a ti. Cuida de nós, ó Deus, nas nossas lutas, dificuldades, limitações que todos temos. Abençoa este dia e aceita, ó Deus, tudo que iremos fazer como uma oferta agradável ao Senhor. Todos aqueles irmãos e irmãs, ó Pai amado, que estão se preparando para este momento, traga-os com a paz do Senhor, que nós sejamos cheios da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. Cuida de nós nesse dia, aceita nosso louvor, a nossa adoração que lhe fazemos, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém e amém. Muito bem, meu irmão e minha irmã. Assim que você for chegando, por favor, não deixe de dar o seu bom dia, de dar o seu joinha, para eu saber aqui que você já está conosco, louvando e adorando o nome do Senhor. Eu, Toninho e a Deise já estamos aqui. Estamos aguardando os demais irmãos para juntos louvarmos ao Senhor. Muito bem, vamos adorar ao Senhor, cantar mais um cântico de louvor e adoração a Deus. Tu és soberano sobre a terra. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me,
Leva-me, amar-me a ti, tu és tremendo. Amém. Ô, querida Kátia, seja bem-vinda. Kátia, um abraço para você, um abraço ao Glauco, um abraço a toda a família. Obrigado pela presença, viu? Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família conosco. Muito bem. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Domingo de manhã nós não nos alongamos muito, né? Daqui a pouco nós vamos orar, mas nesse momento nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Nosso querido Paulo também já está conosco. Seja muito bem-vindo, Paulo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, né? Você que vai chegando, por favor, dê aí o seu bom dia na paz do Senhor, para nós sabermos se você já está conosco. Na terça-feira passada, eu compartilhei com vocês as bases bíblicas para famílias fortes. E hoje a ideia é nós compartilharmos bases bíblicas para famílias fortes, parte 2, tá? Então, nós vamos compartilhar exatamente isso. Bases bíblicas para famílias fortes, parte 2. Texto base para a nossa leitura de hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, Efésios capítulo 6, versículos 13 e 14, e Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1. Atos dos Apóstolos 6, 13 e 14. Efésios 6, 13 e 14, perdão. E Atos dos Apóstolos 16, 1. Vou deixar aberto aqui do meu ladinho para eu não me perder. E assim nós temos o texto bíblico. Se você está com uma Bíblia na mão, pode acompanhar. Se não, acredite naquilo que eu estou dizendo aqui. Atos dos Apóstolos 6, 13 e 14. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Efésios 6, 13 e 14. 13 e 14. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Atos 16, 1. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida, seu pai era grego. Esses são os textos básicos, né? Mas o texto firme mesmo, o áureo, Efésios 6, 13 e 14. Bases bíblicas para famílias fortes. Muito bem. Deixa eu mudar só a minha tela aqui para eu não me perder. Ok? Muito bem. Paulo prossegue na sua explanação sobre as armaduras de Deus, para que todo o crente, todo servo do Senhor possa resistir quando o dia mau chegar. E tenha certeza, meu querido, minha querida, ele vai chegar. Talvez esse momento que eu e você estamos passando seja o mais difícil na sua vida, em toda a sua caminhada como cristão, como servo do Senhor. Mas tenha certeza, o dia mau, ele será muito
pior do que esse que eu e você estamos vivendo nos dias atuais. O dia mau será muito mal mesmo. Haverá mais guerras do que nós temos, haverá mais pestes do que nós temos, haverá mais perseguição, principalmente a nós, cristãos, perseguição às nossas famílias, muito maiores do que essas que eu e você estamos vivendo nesse momento. Nós devemos sempre lembrar que, como crentes e famílias cristãs, nós estamos numa guerra, uma guerra espiritual. Como o próprio apóstolo Paulo já disse no versículo 10, aqui, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E o versículo 12, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Nossa briga não é contra carne e sangue. Nossa briga, meu querido irmão, minha querida irmã, você que mora aqui no estado de São Paulo, não é com o governador, não é com o prefeito, se você mora em qualquer cidade, você tem um prefeito, né? Não é contra o presidente, não é contra o ministro da Saúde que saiu, o outro que já saiu, e o ministro da Justiça que saiu, que não é. Nossa luta não são contra pessoas. A nossa luta é contra o inimigo de nossas almas, que pode e que influencia as pessoas, que coloca o seu desejo, a sua vontade, o seu ardil, seu plano maléfico na vida das pessoas, inclusive dos líderes, daqueles que lideram a nossa nação. Para eu e você, meu querido e minha querida, nós conseguirmos vencer este inimigo, nós temos que nos apropriar de todas as armaduras que Deus coloca à nossa disposição. Nós precisamos estar preparados de uma forma toda especial. Falei isso na terça-feira e volto a dizer aqui. Um lutador de UFC, ele precisa treinar muito. Ele precisa treinar muito, muito, muito. Normalmente, o lutador de UFC, ele treina com vários sparrings ao mesmo tempo. Não sei se você já teve a oportunidade de ver um treinamento de um lutador de UFC, mas quando ele está fazendo o treinamento prático, o treinamento lá no octógono, ele não luta somente com um lutador, com um sparring. Ele luta com vários. Conforme aquele sparring vai se cansando, entra um outro sparring com uma outra característica. Cada um deles tem uma característica. Uns lutam em pé, outros lutam no chão, alguns lutam agarrado, outros lutam de longe, alguns usam os pés. O bom lutador de UFC, não estou fazendo aqui nenhuma apologia a esse esporte, mas somente dando aqui um exemplo, ele precisa estar muito bem treinado para tentar vencer o seu inimigo. Isso vale para o lutador de boxe, isso vale para o lutador de sumô, isso vale para o lutador de luta greco-romana, isso vale para qualquer esporte. Jogador de futebol precisa treinar muito, muito, muito para poder vencer o seu adversário. No nosso caso aqui, nós não estamos falando de adversário, nós estamos falando de esporte. Nós estamos falando de vida. E vida espiritual. Nós não estamos falando de adversário, mas muito mais do que um adversário e um inimigo de nossas almas. Alguém que está tentando atacar as nossas vidas, tentando destruir o nosso viver. E esta guerra, meu querido e minha querida, ela se dá no campo espiritual, mas as consequências dessa guerra,
elas não são só vistas no campo espiritual, ela também é vista no campo físico. Eu não tenho dúvidas de que o que nós estamos enfrentando com a pandemia tem muito a ver com guerra espiritual. Tenha certeza disso. Nós não estamos vivendo isso porque alguém, algum país, ou porque alguma ação natural quis trazer o bem para todos nós, de maneira nenhuma. Tudo isso que nós estamos vivendo é fruto do mal. E o mal tem sua origem no inimigo de nossas almas, em Satanás e nos seus anjos. Com base no texto bíblico que nós acabamos de ler, Efésios 6, 13 e 14, quero compartilhar com você 3 ações das famílias fortes, que têm a Bíblia como base para a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Primeira base, a primeira ação que a família que tem a Bíblia como base para a sua vida tem que ter é que elas resistem ao dia mau. Famílias que têm palavra de Deus como a sua única regra de fé e prática, meu querido e minha querida, tem maior facilidade e tem subsídios para poder atravessar o dia mau. A Bíblia diz assim, no texto que nós já lemos, não é? Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao dia mau. Versículo 13. Que dia mau é esse que o apóstolo Paulo está citando? John Stott, ele já é falecido, ele era inglês, um teólogo inglês. Em seu comentário no livro de Efésios, ele afirma que esse dia mau é um tempo de uma pressão especial. Por isso, eu posso dizer, sem muito medo de errar, que o que nós estamos vivendo hoje ainda não é o dia mau. O dia mau é muito pior do que esses dias maus que nós estamos vivendo nesses últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos 2 meses, pelo menos. Um comentarista bíblico, um outro teólogo, Francis Foulkes, ele diz que o dia mau indica uma época em que o conflito será muito severo devido a tanta perseguição, vinda de fora da comunidade cristã, quanto a tribulação que essa comunidade cristã vai viver dentro do seu arraial. É uma intensidade deste estado de guerra, né? Uma grandiosidade desse momento em que nós iremos viver. Antes da vinda do dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que eu digo para você que, se você acha que esse dia é mau, se prepara. Vai se preparando nesses dias como um estágio. Porque o dia mau, muito mal mesmo ainda está por vir. Alguns estudiosos da Bíblia acham que esse dia mau, que o apóstolo Paulo está dizendo, é qualquer dia em que o crente é tentado veementemente por Satanás. Nós podemos pensar em várias direções, mas cremos que também que os dias maus são os dias em que a igreja, o crente e a família cristã enfrentam dificuldades, pressões, ataques vistos por todos os lados. Seja o dia final, seja os dias que nós estamos vivendo hoje, tenha certeza, meu irmão e minha irmã, o inimigo de nossas almas, de nossas vidas, o inimigo de nossas famílias, ele não descansa. Eu usei aqui a ilustração do lutador de UFC, de MMA. Quando ele está treinando,
Quando o seu sparring está cansando, é trocado e colocado um outro sparring descansado para lutar com ele, para ele treinar mais, para ele vencer os seus adversários. O inimigo de nossas almas é como esse lutador de UFC. Ele não descansa. Pode-se trocar o adversário, mas ele não descansa. O adversário pode ser a minha família, a minha igreja, a sua igreja, a sua vida, a minha vida, mas ele continua tentando combater a minha vida, a minha família, a sua família, a minha igreja, a sua igreja. Ele não está descansando em nenhum momento da sua caminhada, meu querido irmão, minha querida irmã. Nesse sentido, nós podemos afirmar que estamos vivendo dias maus para a família. Basta ver a pressão em que a família tem enfrentado, não somente nesses dias, mas nos últimos anos que nós temos vivido aqui no Brasil. O avanço de movimentos que defendem ideias contrárias à palavra de Deus. Movimento LGBT. A liberação do aborto. Casamento aberto. Casamento aberto já agora não é mais a questão de um homem ou mulher, um homem com um homem, agora é um homem com duas mulheres, uma mulher com dois homens, e assim por diante, né? Um policasamento. Ingerência do Estado na família, dizendo o que a família tem que fazer ou não fazer. Todos esses pensamentos crescem cada vez mais. E creia, meu irmão e minha irmã, se prepare. Os dias serão muito mais maus do que esses que eu estou compartilhando com você. Cada dia que passa, vemos mais e mais a banalização do casamento, o aumento do divórcio, tentativas de legalização de pedofilia, porque alguns países, no Oriente, por exemplo, têm isso. Então, meninas de 10, 11, 12 anos são dadas em casamento a homens poderosos que têm dinheiro, e isso é tido como normal em alguns países, e querem trazer esse pensamento para o nosso país. Diminuição da idade mínima para a relação sexual consentida. Não, o importante é ser feliz. O importante é que a criança, o adolescente, tenha as suas experiências sexuais para ela saber como é que vai... Brincadeira uma coisa dessa, não é? Ação demoníaca nos nossos lares, na nossa sociedade. Rebeldia dos filhos. Isso é um bom exemplo. Lógico que isso não é de hoje, né? Desde Adão e Eva com seus filhos, Caim e Abel, a rebeldia com filhos existe. E não vai ser diferente nos dias de hoje. O grande problema é que essa rebeldia ela vai aumentando de grau por causa das experiências que o ser humano vai adquirindo com o tempo. Os ataques sobre a instituição do casamento e da família, de um modo geral. Tudo isso ataca as famílias. Por isso, famílias fortes, meu querido e minha querida, precisam resistir ao dia mau. É necessário que eu e você nos dediquemos a estudar a palavra de Deus. Enquanto eu for vivo, e enquanto permitirem que eu seja pastor, enquanto permitirem que eu use um microfone, ou que eu tenha acesso a uma transmissão com essa, eu não vou deixar de dizer. Crente tem que estudar a Bíblia. Você gosta de comer? Você precisa, né? Precisa se alimentar. Então, você precisa gostar também de ler palavra do Senhor. O único jeito de você resistir ao dia mau é ter
conhecimento da palavra do Senhor. É vestir-se da armadura de Deus para poder resistir a esse dia mau. Segunda ação que as famílias fortes devem ter para resistir aos dias maus, meu querido, minha querida, é que essas famílias fortes devem conservar a firmeza desejada por Deus. A palavra do Senhor afirma, e permanecer inabaláveis. Esse versículo 13 de Efésios 6, na parte central dele, permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Você já se vestiu do seu uniforme de guerra. Você já preparou as suas armas. Todas elas já estão carregadas. Você tem o seu cantil, você tem suas granadas, você tem a sua arma de mão, você tem o seu rifle, você tem o seu capacete, você tem sua bota, você tem o seu protetor, enfim, você já está preparado, você já fez tudo. Agora você precisa respirar e permanecer inabalável. Essa é a terceira vez que o apóstolo Paulo, nesse texto, desde o versículo 10, estamos no versículo 13, ele lembra da importância de estarmos firmes. Vou ler novamente o versículo 10 e o versículo 11. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Com isso, o nosso querido apóstolo Paulo está dizendo que o grande objetivo do guerreiro cristão, da guerreira cristã, é estar sempre firme. Sabe por quê? Porque a batalha é grande, grandiosa, ela é gigante e ela é constante. Mesmo quando eu e você estamos dormindo, Satanás está agindo. Quando eu e você estamos acordados, quando eu e você estamos descansando, ele está atacando a minha vida, a sua vida, o meu relacionamento com a minha esposa, o meu relacionamento com os meus filhos, o meu relacionamento familiar, o meu relacionamento com a igreja, com a sociedade. Tenha certeza. Ele está fazendo isso nesse momento. Por que você acha que há uma briga tremenda, e aqui eu vou sair do campo familiar e entrar no campo político? Porque essa guerra grandiosa entre eu e eles, nós e eles, direita e esquerda, tenha certeza, meu querido irmão, minha querida irmã, Satanás está envolvido nisso de uma forma grandiosa. Tudo para destruir a família, para destruir o meu e o seu relacionamento com Deus. Ele é o inimigo do Senhor, e o que ele puder usar de arma, ele vai usar. E tenha certeza, meu irmão e minha irmã, não há compaixão. Se você levantar a bandeira branca para Satanás, ele não vai ter compaixão de você. Ele vai atacar. Por isso que eu e você não devemos levantar bandeira branca contra o inimigo de Deus e o inimigo de nossas almas. Precisamos nos preparar, precisamos nos vestir das armaduras e dos equipamentos de Deus para atacar, sim, o inimigo de nossas almas. O apóstolo Paulo, ele usa uma palavra grega que dá a ideia de firme resistência a uma forte oposição. É algo muito grande. É algo no qual eu e você não podemos dar um passo atrás. A mesma ideia é usada por Tiago, no capítulo 4, versículo 7, que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. A mesma ideia também o apóstolo Pedro usa na sua carta, no capítulo 5, versículo 9, ao qual resisti firmes, sabendo que as mesmas aflições se cumprem
ah, entre os irmãos, os vossos irmãos, por todo o mundo. A ideia, meu querido, minha querida, é uma firmeza inabalável. Como crentes, como filhos de Deus, devemos estar firmes em nossas convicções doutrinárias e também nos nossos valores morais. Ah, todo mundo está fazendo assim, então não tem problema. Tome cuidado com esse pensamento. Romanos, o apóstolo Paulo falando para Romanos, no capítulo 12, vai advertir aqueles irmãos, e é uma advertência para mim e você também. Portanto, amados, rogo-vos pelas compaixões de Cristo, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, qual seja o seu culto racional. E não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa renovação só se dá em Cristo Jesus e através da palavra do Senhor. Precisamos, meu irmão e minha irmã, tomar muito cuidado com aquilo que o mundo tem tentado pregar e ensinar para nós e impor como regra para as nossas vidas. O que deve nortear a minha caminhada e a sua caminhada são os princípios bíblicos que envolvem família, casamento, sexualidade, educação de filhos. Firme, por exemplo, nos princípios de monogamia. Ah, meu filho pode namorar com quem ele quiser. Deixa ele namorar bastante, para ele conhecer bastante pessoas, para ele saber como que é a vida. Ah, que ele tenha muitos relacionamentos sexuais, assim ele vai aprendendo, e quando for casado, ele não vai ter problema. Toma cuidado com isso, meu irmão, minha irmã. Você está influenciando o seu filho a não dar valor nenhum ao casamento, uma instituição que foi criada por Deus. Não foi eu e você que criamos, não foi nenhum homem nascido nessa terra que criou o casamento. Foi Deus que criou. Ele criou o casamento para que uma pessoa vivesse com a outra todos os dias de suas vidas. Indissolubilidade no casamento. Sabe o que é isso? A ideia de Deus é que um se una ao outro e ambos sejam uma só carne e somente a morte os separe. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Heterossexualidade no casamento. A união de um homem e uma mulher. Isso é casamento. Qualquer outra coisa, sinto muito você que me ouve, não crê e não aceita, chama-se aberração. Não é natural. Não é a natureza. Firmes e inabaláveis no princípio cristão de que o sexo é um dom de Deus e que deve ser vivido somente no contexto do casamento. Viu, querido irmão e irmã que está namorando já há 1, 2, 5, 10 anos? Vocês não são casados. Mas se já se uniram através de sexo, já são casados, viu? Só não colocaram isso no papel. Só não registrou. Mas já são casados. E aí, o que vai fazer agora? Ah, se der certo, tudo bem. Se não der, a gente separa. E começa outro. Quantas crianças, adolescentes, jovens adentraram para esse mundo e estão se perdendo totalmente. E depois questionam a Deus. Ó Senhor, por que o Senhor fez isso? Você caminhou para isso. Você plantou pimentão e quis colher morango. Vai colher pimentão mesmo. É assim a vida. É a lei da semeadura. Nós precisamos estar firmes e inabaláveis na posição de que a família é uma instituição criada por Deus. E sem ela, a sociedade sofreria sérias
consequências. Você já imaginou se a quantidade de homens que temos no mundo se unissem somente com homens e a quantidade de mulheres se unissem somente com mulheres? Talvez nós não teríamos 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Nós teríamos muito menos. Porque homem com homem não gera outro homem. Mulher com mulher não gera outra mulher ou outro homem. Não gera filhos. Talvez não sofreríamos com abastecimento, né? Daí seria uma parte boa. A nova ordem mundial, ela prega que a população humana, o ideal seria que nós tivéssemos no máximo 500 milhões de habitantes no mundo. Eu vou repetir para você compreender o que eu estou dizendo. A ordem mundial, isso é uma organização diabólica, ela diz que o ideal é que o nosso planeta tivesse no máximo 500 milhões de habitantes. Se nós temos 8 bilhões, meu irmão e minha irmã, a ordem mundial, esta organização diabólica, ela vai fazer o possível para diminuir a população humana em 500 milhões. E 500 milhões vai ser só a elite, viu? Não é pobre. Eu e vocês estamos fora disso. Mas isso não será possível porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus não tirou o seu controle. Ele deu algum controle a Satanás, mas ele ainda continua dirigindo todas as coisas conforme os seus propósitos. É claro que dias maus, piores do que os quais nós estamos vivendo, virão. Eu sinto dizer isso. E muitas pessoas irão sofrer. Por isso, eu e você precisamos estar firmes, inabaláveis na palavra do Senhor. Precisamos estar firmes e inabaláveis de que homossexualidade é pecado. Sem, contudo, deixar de amar o homossexual, o pecador, mas condenar a sua prática. Firmes e inabaláveis na posição contra o aborto. Foi um erro. Poxa, não era para ter cometido isso. Só que ele faz, vamos tirar o filho. Assassino. Fez a coisa errada agora? Siga as consequências. Firmes e inabaláveis contra a intervenção do Estado sobre a maneira como os pais devem criar e educar os seus filhos. É claro, você não vai pegar uma cinta, uma vara, e vai arrebentar o seu filho de porrada porque ele derrubou açúcar no chão. Uma coisa é repreender, outra coisa é espancar. Não é assim que nós educamos os nossos filhos. Precisamos estar firmes e inabaláveis na nossa posição contrária à ideologia de gênero que estão tentando aplicar, não só no Brasil, mas no mundo. Firmes e inabaláveis no que tange aos papéis que Deus deu para o marido e a esposa na família. Quais são os papéis que nós temos? Devemos cumpri-lo, conforme a vontade do Senhor, meu querido e minha querida. Por fim, famílias fortes, elas não abrem mão da verdade e da justiça. O que a Bíblia diz? Assim, versículo 14, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. O que o apóstolo Paulo quer dizer, então? Quando ele cita cingindo o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. A ideia da expressão é uma ação deliberada, né? Vestir, cingindo, vestir. A cinta era a roupa de baixo que dava segurança para vestir as roupas de cima. O cinto apertava a cintura para que o soldado pudesse se mover sem dificuldades. E Paulo está querendo dizer e nos ensinar
é que a importância da sinceridade e da integridade do cristão deve ser permanente em suas vidas. Outra armadura, outro produto material desta armadura é a couraça da justiça. Que seria, no pensamento de Paulo, a couraça da justiça? Retidão de caráter, lealdade quanto aos princípios e aos atos para com a palavra de Deus. Como famílias, queridos e queridas, precisamos cultivar essas atitudes, estas virtudes tão importantes nos dias que nós estamos vivendo. Integridade e retidão de caráter. Muitas famílias têm reputação, mas falta-lhes integridade. Reputação é diferente de integridade. Reputação é aquilo que os outros observam em nós. Integridade é aquilo que só Deus vê, porque Ele sonda o meu e o seu coração. Ensinar e viver a integridade na família é ser honesto. É não mentir quanto à idade do filho, mesmo que tenha que pagar mais caro a entrada num parque. É devolver o troco quando alguém dá errado para você, por um comerciante desatento. Principalmente se você está com o seu filho do lado. É não dizer que não está em casa quando na verdade está. Ó, diz aí que eu não estou. Isso é ser íntegro. Não o que as pessoas veem, mas o que o Senhor vê na minha vida e na sua vida, meu querido, minha querida. Para concluir, eu e você tenhamos na igreja e na sociedade famílias fortes, que possam resistir a esse dia mau. Que tenhamos famílias fortes e inabaláveis, no mundo de tanta vulnerabilidade de valores morais, valores espirituais, valores que a palavra de Deus nos ensina, nos constrange, nos exorta a caminharmos. Que eu e você tenhamos famílias íntegras, de caráter ilibado, onde alguém possa olhar para a nossa família e sentir inveja santa. Queria que a minha família fosse assim. Queria que os meus filhos fossem como os filhos daquela pessoa. Queria que a minha família fosse unida como aquela família. Assim deve ser o meu pensamento, o seu pensamento, o meu desejo, o seu desejo. Meu querido irmão, minha querida irmã, e que Deus nos abençoe, nos fortaleça a isso, para caminharmos os seus caminhos. Quero orar com você agora, meu querido, minha querida. Nosso irmão Paulo pede pela Maria Helena, né? Não sabemos o que acontece com a Maria Helena, mas vamos orar por ela nesse momento, por sua saúde. Agradecendo aqui a presença do Paulo, a Deise que está comigo, a nossa querida Maria Vênus, seja bem-vinda, minha querida, ao Anderson, obrigado, querido, Juliana, que Deus te abençoe, mais uma vez, Kátia, Toninho, que o Senhor seja convosco, hoje e sempre, não é? O Genilton também está conosco, Deus abençoe grandemente, Genilton. Então, você que está compartilhando também esta transmissão, né? O Raudi está conosco. Obrigado, Raudi. Deus abençoe grandemente sua vida, sua família, em nome de Jesus. Vou orar agora, então, e daqui a pouco nós vamos nos despedir e vamos para a nossa escola bíblica dominical. Você que nos visita, se quiser participar, mande aí o seu pedido e o Paulo vai mandar um convite para você, se você desejar, tá bom? Vamos orar?
Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, que a tua palavra possa encontrar morada no meu coração, no coração dos meus irmãos, e todos aqueles que puderam e terão acesso a essa transmissão. Abençoa-nos grandemente, Senhor Deus, para caminharmos os teus caminhos, fazermos a tua vontade. Cuida de nós, Senhor, cuida das nossas famílias, que possamos resistir aos dias maus, porque dias muito mais maus do que estes que estamos vivendo virão, e nós precisamos estar preparados. Que a tua palavra nos ensine que tenhamos desejo de conhecê-la mais e mais, para sermos fortes nos caminhos do Senhor. Ó Deus, que sejamos também famílias íntegras, que o Senhor nos conhece e sabe as nossas fraquezas, as nossas falhas. Por isso pedimos que o Senhor venha nos fortalecer, para que também sejamos fortes nos dias maus. Abençoa, Senhor Deus, nossa irmã Maria Helena. Nós não sabemos o que passa sobre sua saúde, mas o Senhor sabe, e nós confiamos que o Senhor pode curá-la e fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Assim também outras e outras necessidades que temos. Cuida de todos nós nesse dia, nos abençoa, nos guarda, e abençoa também a nossa escola bíblica dominical que teremos daqui a alguns instantes, para a honra e glória de ti mesmo. Tudo isso eu oro, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Obrigado pela sua presença conosco nesta manhã. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Às 7 horas da noite, nós teremos um novo encontro, um encontro todo especial, preparado lá na igreja, para levar você também a adorar, a bendizer o nome do Senhor e trazer também uma palavra de ânimo para a sua vida. Nós vamos falar sobre a família de Áquila e Priscila. Então, você é nosso convidado a estar conosco às 7 horas da noite, ok? Que Deus te abençoe e um ótimo dia na presença do Senhor. Bom dia.